outra palavra hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desta palavra, não é? O segredo das relações interpessoais. Bom, qual é o segredo de a gente ter uma boa relação com as pessoas, não é? Eu gostaria que você repetisse comigo. O segredo é colocar-se no lugar da outra pessoa, em vez de colocar as pessoas no lugar que achamos que elas devem ficar. Vocês entenderam? Para você ter um bom relacionamento com as pessoas, você precisa colocar a pessoa, se colocar no lugar da pessoa, e não querer colocar a pessoa no lugar que você acha que ela deve ficar, ou seja, enquadrá-las, né? Interessante que Jesus é lindo, né? Jesus ensinou uma regra irretocável para quem quer estabelecer relacionamentos humanos de qualidade, seja ele conjugal, seja ele fraternal, seja uma relação profissional, não importa. Jesus, ele nos deu uma regra irretocável, não é? Que vamos chamar de regra de ouro, uma expressão aí que surgiu aí no século 17, né? Regra de ouro. Está em Mateus capítulo 7 e o verso 2. É interessante que essa regra de ouro que Jesus deu em Mateus 7 e 12, não é? Foi quando ele estava lá no sermão da montanha. Tinha muita gente ouvindo Jesus, milhares de pessoas ouvindo Jesus naquele dia. Eu vou ler Mateus 7,12. Simples a regra para você se dar bem em qualquer relacionamento. Assim que em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam por vocês. Simples. Faça aos outros o que vocês querem que façam por vocês. Só isso. Muito simples a regra, não é? Vamos para o slide 2. Diga assim comigo: o ser humano gosta de ser reconhecido, necessita de um grupo. É só passar a tela, irmão. Necessita de um grupo e quer ser ouvido. Muito bem. O ser humano gosta de ser reconhecido, necessita de um grupo e gosta de ser reconhecido. Vocês viram um gato passando aqui, porque aqui os gatos também são convertidos. Fique tranquilo, não é? Fique em paz. Fica bem ligado aí, ligado, porque tem 8 telas, tá bom? Fique aí. Então o ser humano gosta de ser reconhecido, necessita de um grupo e quer ser ouvido. Então, irmãos, nesse breve mandamento de nós não fazermos para o outro aquilo que a gente não quer, ou fazer para o outro aquilo que a gente quer, Cristo ensinou 2 pontos sobre a evolução do relacionamento humano. Primeiro ponto: devemos decidir como queremos ser tratados. Eu gostaria que todos prestassem atenção no que eu estou dizendo, porque o nosso grande problema hoje, nesse mundo que nós vivemos, são exatamente as relações interpessoais. Esse é o mal do século, que veio agora ficar um pouco pior com a tecnologia. Vocês vão perceber por quê. Então, nesse breve mandamento que Jesus deu, não é? Nós temos que observar 2 coisas. Primeiro, devemos decidir como nós queremos ser tratados. Segundo, precisamos começar a tratar os outros da mesma maneira. O pastor americano John Maxwell, ele escreveu diversos livros de liderança, e um dos seus livros, A Arte de Influenciar Pessoas, ele conta ali que ele levou a sua filha Elizabeth para almoçar no restaurante. Aí chegou lá a garçonete, cujo trabalho seria cuidar bem das pessoas, né? Fez ele e a família dele se sentirem incomodados, né? Porque ela estava mal-humorada, nada solícita, estava ranheta, né? Isso é comum, às vezes acontece quando você vai em algum lugar, não é? Eu fui ontem conhecer um camper. Eu gosto de acampar. Fui conhecer um camper e cheguei naquele camper ali. Fui de carro, não fui com um veículo apropriado, mas para acampar. Só queria conhecer, não é? Peguei minha esposa para dar uma volta
vamos ali conhecer em Itu um camping, um outro camping. E eu cheguei lá, a pessoa levantou a cancela que me recebeu e disse assim para mim, viu, está lotado. Eu nem disse nada, eu só falei boa tarde, ela disse está lotado, não é? Eu disse, não, eu vim conhecer o camping, né? E eu gostaria de conhecer uma outra vez que eu quiser vir, né? Saber como é que é, não é? E ela disse, olha, moço, está lotado, e na área de camping lá não dá para colocar o motorhome agora, não sei o quê. Eu falei, mas eu queria só conhecer. Ela não estava prestando atenção, porque eu nem estava com motorhome, eu estava com um veículo pequeno. Ela não estava prestando atenção, ela estava tão de saco cheio, que ela não estava prestando atenção no que eu estava dizendo. Eu falei, muito obrigado. Aí eu falei, vou manobrar, manobra aí. Tipo, vai embora rápido, né? Então, às vezes as pessoas nos recebem dessa forma. Só que ela perdeu a oportunidade de falar, não, encosta o seu carro aí, por favor, se você quiser descer, vai lá ver como é que é, outro dia o senhor pode voltar. Obviamente que eu não vou observar por esse ângulo, mas ela tinha perdido um cliente ali. A gente precisa estar um pouco maduro para entender as situações também, não é? Mas aí o pastor John Maxwell fala que estava nesse restaurante com a sua filha Elizabeth, não é? E tinha essa pessoa mal-humorada atendendo eles ali, essa garçonete. E todos perceberam que o dia dela não estava sendo muito bom, não é? E aí a Elizabeth, a filha dele, disse, papai, ela é rabugenta, não é? E ele se limitou a concordar, contrariando, né? A certa altura ele tentou mudar a atitude negativa daquela garçonete, o pastor John Maxwell. Ele puxou da carteira $10, né? Chamou a garçonete e disse, por favor, teria como você trocar essa nota para mim de $10? Eu gostaria de te dar uma gorjeta hoje. A mulher olhou para ele e não hesitou, rapidamente foi lá e trocou, né, o dinheiro, deu para ele. E depois de trocar o dinheiro, ela passou uns 15 minutos seguintes em volta da menina Elizabeth, fazendo um carinho, cafuné na menina, não é? Eu agradeci a ela pelo serviço, segundo ele no livro, e fala, né, pela atenção dela, e agradeceu pela gorjeta. Nós devemos decidir como queremos ser tratados. Em seguida, precisamos começar a tratar os outros da mesma maneira. Ele fala, quando ele foi embora com a Elizabeth, ela disse, papai, reparou como aquela mulher mudou o jeito de tratar a gente? Aproveitando aquela oportunidade de ouro, ele respondeu para sua filha, filha, se você quer que as pessoas tratem você corretamente, faz o mesmo com elas. Em muitos casos, sua atitude mudará a atitude delas. Elizabeth nunca esquecerá aquela lição, porque ele viu uma mudança notável acontecer diante dos seus olhos. Aquela senhora mal-humorada não fizera por merecer um tratamento gentil. No entanto, quando foi tratada de maneira diferente, ou seja, da mesma forma que ela gostaria de ser tratada, acreditava que ela seria capaz de fazer, e a sua perspectiva, o seu tratamento mudou naquele momento. Seja qual for a condição num relacionamento, você percebe que é uma questão a ser resolvida. Então a responsabilidade de fazer um esforço concentrado para gerar mudança positiva está na sua mão. Se o seu casamento não está bem, se a sua relação com o seu patrão não está bem, a possibilidade de mudar essa relação está na sua mão. Eu sou muito difícil nos relacionamentos, porque eu sou muito franco e muito positivo. E as pessoas, e os brasileiros sobretudo, não são francos, não são positivos. Não acho ruim que alguém seja positivo comigo, até gosto, acho melhor o relacionamento assim. Até pela minha formação militar, não tem mimimi, não é? Mas nós brasileiros somos muito cheios de, para falar uma coisa, tem que dar uma volta, contar uma história, né? Aliás, Jesus foi inteligente, porque Jesus nunca foi de frente com a verdade. Em algumas exceções, sim, não é? Que ele bateu de frente com a verdade, mas ele sempre usava uma parábola para tentar a pessoa refletir, não é? Sobre o que estava acontecendo, para não deixar que uma janela killer, né? Como diz o psicólogo Augusto Cury, né? Abriu uma janela killer, né? Na cabeça, e a pessoa, em vez de te ouvir, passa a ter um bloqueio psicológico e não quer mais te ouvir. Então o que acontece? O problema é que as relações, como estão desgastadas, a tendência da gente é nutrir esse desgaste. Ao invés de, vou usar um linguajar mecânico, ao invés de a gente ir lá, colocar lá um óleo, uma graxa, naquilo que está raspando, não é? Naquele rolamento que estava ruim,
a gente coloca poeira para piorar a situação. Então nós temos condições de mudar os relacionamentos, e nós podemos mudar o relacionamento, não é? Qual é o problema dos jovens nas relações interpessoais na igreja, ou nas igrejas evangélicas em geral? Vamos para a próxima tela, não é? Qual é o problema hoje? Eu poderia falar do jovem, porque nós estamos nessa conferência, mas eu quero falar para a igreja. Qual é o problema da igreja também? Estamos no ano profético do crescimento, não é? Nós estamos profetizando que esse é o crescimento, esse ano é o ano do crescimento da nossa igreja. Mas como crescer? Como fazer com que as pessoas entrem aqui e realmente permaneçam aqui, fiquem aqui? Eu coloquei uma tela, não é? E nessa tela tem vários balãozinhos aí, várias pessoas, né? Aí uma pessoa pergunta: alguém quer me ouvir? Outra fala: que pessoal pensa, né? Que pessoal chato. Outro pensa: que sufoco. Outra fala: quero ficar coladinho com meu namorado, não é? Deixa eu falar uma coisa para você. Para você estabelecer relações interpessoais, olha que coisa interessante. Para você estabelecer relações interpessoais, o pessoal precisa ser deixado de lado. Vocês estão me entendendo? Para que eu estabeleça uma relação boa interpessoal, o pessoal tem que ser deixado de lado por um tempo, para estabelecer uma conectividade, não é? Para conectar. Se colocar no lugar de outra pessoa, em vez de colocar as pessoas no lugar que achamos que elas devem ter empatia. Não dá para ter conectividade com um grupo se, por exemplo, eu não saio de perto da minha esposa, da minha namorada. Tem pessoas que o tempo todo estão juntos, não é? Isso é bom no casamento, é bom no namoro, não é? Mas eu não consigo conhecer outras pessoas, eu não consigo me relacionar com outras pessoas se eu ficar o tempo todo com a minha esposa, né? Ou quem namora com o namorado. O grande problema do que namora hoje, do jovem, é que ele começa a namorar e ele se isola do grupo. A vida se resume no namoro e na namorada. Alguns deixam de estudar, deixam de trabalhar, deixam de tudo. Agora vão viver de amor. A regra básica da vida é que ninguém vive de amor. Até porque amor é sentimento, né? Você precisa se alimentar. Você não vai comprar amor no mercado. Dá 1 quilo de amor que quer hoje encher a barriga de amor, né? E eu, por favor, chega lá no McDonald's, me dá um lanche amor, né? E ele vem lá com uma coisa subjetiva na sua mão, um coraçãozinho que você nem está vendo, porque, né, não é nem aquele tipo de coração que a gente tem mesmo, na verdade. Nosso coração é feio, não é aquela coisinha linda que você vê aí, né, nas figuras. E aí vem lá, então, olha aqui, amor para você. Rapaz, esse amor tá gostoso, tô forte, né? Vitamina A, B, C, D, F, G, D, H, I, J, né? Tem tudo quanto é vitamina. Ninguém vive de amor, não é? Então eu vou dizer uma coisa para você. Isso leva, jovens, se você está vivendo este namoro, presta atenção no que eu vou dizer para você. Isso não é profecia. Isso não é nem profecia. Isso é uma coisa natural da vida. A gente às vezes leva para o campo espiritual aquilo que não é espiritual. Isso é muito uma regra básica da vida. Se você vive esse namoro, não é? Isso leva a um casamento catastrófico do ponto de vista emocional. São pessoas depois sufocadas pelo bem-querer do outro, sozinhos na multidão. A mulher não tem mais amigas, e o homem não tem mais amigos. E pior, e se essa relação, pior ainda, que é namoros que não sei, que demora 4, 5 anos para depois querer casar, e às vezes não casa, termina esse relacionamento. São 5 anos que aquele jovem deixou de estar com outros jovens, num relacionamento de amigos e tudo mais. Perdeu os amigos, perdeu o contato com os amigos. Na agenda dele não tem mais nenhum amigo, porque aqueles amigos de 5 anos foram, estão em outros grupos, em outros lugares. De repente não há esse relacionamento mais. Nós precisamos nos relacionar. A nossa vida é uma relação, não é? A nossa igreja aqui tem encontro de mulheres. Maridos, olhem os seus filhos, enquanto as mulheres estão no encontro delas. Coisa linda aconteceu no final do ano aqui, que as mulheres estavam preocupadas, não é, porque elas queriam fazer uma confraternização no final do ano. Os irmãos do Ministério de Infraestrutura, né, foram lá e compraram as pizzas, que elas mesmas pagaram, óbvio, né? Mas serviram elas aqui, e foi uma alegria. Elas fizeram amigo secreto e conversaram. As mulheres se conhecem mais. Pode ver, uma mulher se conhece muito mais a outra. Nós homens às vezes não temos muito tempo de estar juntos.
O negócio nosso é trabalhar e sofá, né? É trabalho e sofá. Chega em casa, o camarada quer sofá, né? Então, às vezes, não tem essa. A mulher é interessante, ela vai para o banheiro junto, conversando junto, não é assim? O homem não vai para o banheiro junto. Ei, sai fora, rapaz, né? É assim que acontece. Então, e mulheres, sejam mulheres sábias. Eu sei que tem algumas irmãzinhas reclamando porque o marido dela chegou em casa 2 horas da manhã, porque estava aqui no encontro de homens. O encontro de homens é tão bom porque os homens saem tarde daqui mesmo. Só que eles não saem embriagados, não estavam no boteco e não estavam numa zona de prostíbulo. Aí a irmã não vigia, fica falando besteira na sua casa para o seu marido. Você está empurrando ele fora desse convívio. Fique tranquilo que depois você vai buscar ele lá no boteco. E olha lá se você não tomar uma surra. Porque eu já atendi diversas ocorrências assim. É interessante como a inversão de valores acontece na nossa vida. E às vezes isso porque acontece uma vez por mês. E pode ter certeza, tem mulheres chorando, implorando para ter o marido que você tem. Tá? E fica tranquilo, que a fila anda, se você não cuidar do seu, alguém leva. E a concorrência está difícil, irmão. Fica aí moscando. Fica moscando. Nós estamos vivendo no tempo do divórcio, onde as pessoas não se valorizam e jogam fora as suas vidas, porque não sabem se colocar no lugar do outro. Não é? Se Deus quisesse, ou fizesse o homem para estar só, na relação interpessoal, Ele não diria lá o que está escrito em Gênesis capítulo 9, verso 1. Gênesis 9, 1. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus ia falar, viu, fica aí Adão e Eva, vocês doisinhos, só vocês dois aí no jardim do Éden, não fica aí, fica lá vocês dois. Não, Deus viu, faça filho, enche a terra. Tem que ter relação interpessoal, tem que ter povo, né? E aí você fica nessa solidão a dois, sufocado por esse amor, que eu não chamo isso de amor, sufocado por essa relação diabólica, que vai te levar para um relacionamento difícil. Em nome de Jesus, saia dessa relação, em nome de Jesus. Deus tem algo maior para você, Deus tem coisa melhor para você. Se relacione com as pessoas. Homens, se relacionem, conversem. Mulheres, conversem, não é? Agora é lógico, não é? Que depois que a terra estava cheia, desculpe, quando Deus fala isso para Adão e para Eva, né? Para encherem a terra, né? Deus fala, na realidade, depois que o homem pecou, em Gênesis 3, verso 15, Deus fala que da descendência da mulher ia nascer um que iria pisar na cabeça da serpente, que é o diabo. Porque a ideia do pecar, na primeira aparição mediúnica, né, incorporação mediúnica, foi ali através da serpente, quando a serpente conversou com Eva, e o diabo se incorporou naquela serpente para falar com Eva. Aí Deus fala aqui em Gênesis 3:15 que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar a cabeça da serpente, não é? Que aí no caso é Jesus Cristo. Isso porque o homem pecou no jardim do Éden, não é? Mas para religar, para conectar a Deus, para ter esse relacionamento com Deus, é isso que nós estamos falando de relacionamento, Deus manda Jesus, não é? Para morrer em nosso lugar. Vamos para o próximo slide. Jesus nos dá 2 incumbências. Nós temos 2 incumbências enquanto igreja, e eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Nós temos 2 incumbências enquanto igreja, né? A mais conhecida, Marcos capítulo 16, verso 15. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, né? Aquele negócio todo. Todo mundo conhece isso, esse versículo. A incumbência de Jesus foi que nós pregarmos o evangelho. A igreja existe para pregar o evangelho. As coisas sociais da igreja é interessante, mas o foco principal da igreja é pregar o evangelho. O resto é acessório, é perfumaria. E às vezes nós perdemos o foco, não é? Nós fazemos coisas na igreja apenas como coisa social. Estou muito feliz de ver jovens aqui que não são da igreja, e tem que ser esse o foco, porque eles vão conhecer Jesus através do trabalho na igreja. É um tipo de evangelismo, não é? É interessante ter encontro das mulheres, que mulheres que não conheçam Jesus estejam nesses encontros. É interessante que encontros de homens
Homens que não conhecem Jesus estejam nesse encontro, porque o objetivo da igreja é pregar o evangelho. Então, em segundo lugar, o outro objetivo, Jesus disse: fazer discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí fazer discípulo é complicado. Nós estamos vivendo um momento que fazer discípulo, até porque as grandes igrejas estão na mídia, as pessoas ouvem falar de Jesus, mas não tem discípulo. Discipular é difícil. Discipular é ter relação, é relacionamento interpessoal, é estar junto, é ouvir pessoa, é conviver com os problemas da pessoa. E fazer discípulo não está fácil, não é? É realmente importante que cada irmão entenda a autoridade sobre o que é fazer discípulo, o que é ouvir o outro. Vamos para a próxima tela. Nós estamos aqui, nós temos 4 necessidades básicas do ser humano. E essas 4 necessidades básicas do ser humano precisa ser consolidada, a ponto de você estar consolidado, maduro, para trabalhar isso em outras pessoas também. Você precisa entender que essas necessidades das pessoas, primeiro, é ser ouvido. Segundo, ser reconhecido, notado e amado. Terceiro, direito de errar. E quarto, direito de pertencer. Primeiro, ser ouvido na essência. Ao falar com a pessoa, dê atenção a ela, esteja verdadeiramente presente naquela conversa. Vocês viram no teatro de hoje, não é? Que a pessoa não estava presente na conversa. E quantos maridos têm conversado com as esposas, ou esposas com os maridos, ou sei lá, namorados? Esse dia eu estava num lugar e observei uma família, não é? Num restaurante, todos eles no celular, todos. Era um momento, tinha pelo menos ali umas 8 pessoas juntas ali. Era um momento ímpar deles estarem juntos, deles falarem sobre o que estava acontecendo na vida deles, não é? E é tão gostoso você ter esses momentos, irmãos. Eu estou vivendo um momento de carência emocional, porque meu filho não está aqui comigo, mas ao mesmo tempo me vem suprindo essa carência o tempo que eu conversava com ele, que nós sentávamos na mesa e conversávamos e andávamos juntos e não sei o quê. Então não há um arrependimento ou uma reparação de alguma coisa, entende isso? Porque a relação foi uma relação sólida, é uma relação sólida, entende? Então, nós temos que estar presente quando as pessoas estão falando com a gente, com o olhar. Perceba o que ela está dizendo, demonstre interesse. Nós temos, nossa igreja, nós temos um ponto fraco. As igrejas hoje que trabalham com célula, é mais fácil lidar com isso, porque elas cuidam das pessoas umas das outras. E Deus está mandando pessoas que trabalham com células. Eu quero ver essas pessoas que conseguem entender isso. Me ajude a gente implantar células, não no sentido de G12, não é isso. Mas que a gente possa realmente se reunir em casa, porque na realidade quando você vai para a pregação do evangelho, é feito nas casas, não é? E aí essas pessoas se juntam para verdadeiramente serem ouvidas. Nós passamos por um processo, tivemos que parar isso na igreja, porque não estava tendo aceitação, e estava tendo algumas divergências. Mas eu aprendo também que tudo tem uma hora certa, um momento certo, porque a igreja não é minha, a igreja é do Senhor Jesus, e Ele trabalha, Ele vai fazer do jeito que Ele quer. Amém, queridos? Então nós precisamos fazer discípulos. Muitas vezes, para algumas pessoas, o ato de falar e desabafar pode ser muito mais difícil do que parece. Por isso diminui toda a distância entre você e aquela pessoa. Deixa a pessoa confortável. Não importa quem ela seja teu amigo, teu irmão, teu pai, teu filho, seu pastor, sei lá. As pessoas têm necessidade de serem ouvidas. Lucas capítulo 8, verso 18, Jesus disse assim: portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8 e 18. Como você está ouvindo? Às vezes você não está ouvindo. A pessoa está falando com você, mas você não está ouvindo. Em segundo lugar, ser reconhecido e ser amado, notado e amado. É importante para as pessoas. Isso inclui todas as pessoas do mundo. As pessoas gostam de serem valorizadas, serem reconhecidas. Tem uma frase que eu fiz, está lá no UOL Pensador. Eu sou um dos escritores do UOL Pensador, né? Tem várias frases lá. O reconhecimento
é o combustível da alma. Quem é que não gosta de ser reconhecido? O reconhecimento é o combustível da alma. É interessante isso, né? Às vezes nós estamos com uma esposa e o desgaste natural da vida, dos filhos, não sei o quê. Ela não tinha mais aquele corpo que ela tinha. Ela não tem mais aquela beleza dos padrões que você vê hoje. Mas aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que se dedicou a vida para você, é aquela pessoa que lidou pelos seus interesses e o interesse da sua família. E às vezes nós começamos a ter um olhar diferente. Mas quando você decide amar, e amar é decisão, não passa por sentimento, o sentimento vem depois de amar. Tá maluco, pastor? Não. É por isso que casamento hoje não dá certo. Porque Jesus disse assim: amarás o próximo como a ti mesmo. Ele disse: o novo mandamento vos dou. Mandamento, quem manda, manda. E alguém tem que obedecer. Ponto. Sim ou não? Se eu estou mandando, se vocês são meus subordinados, vocês têm que me obedecer. Fique de pé. Pode sentar. Jesus falou exatamente isso. Amém. Como se fosse ficar de pé. Mas como assim, pastor? Não estou entendendo. Porque amar não passa pelo sentimento, passa pela decisão da sua vontade. Você decide amar alguém, e o sentimento vem depois com o amor. Por isso que Coríntios 13, aleluia, oh glória, 1 Coríntios 13 diz exatamente que é amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e se soubesse todas as línguas, falasse, fosse nem poliglota, fosse, sei lá, não sei nem falar, falasse todas as línguas do mundo, não é? Não tivesse amor, seria como um sino que tine, não se ouve mais, não é? Porque o amor não trata com leviandade. O amor tudo sofre, tudo suporta e sempre espera. E quando você decide amar, aleluia, o sentimento de bem-querer começa a aparecer na sua vida. Porque o Espírito Santo vai trabalhando no teu sentimento, vai moldando o teu caráter, vai acertando a tua personalidade. É uma decisão. Eu já contei isso aqui, e um dia eu fiquei extremamente sem jeito. Eu estava trabalhando no policiamento a pé, e um rapaz parou com o carro na frente de uma padaria às 7h30 da manhã, 7 e pouco da manhã. Eu estava ali fardado, e quando o rapaz parou para comprar pão, e eu olhei que no banco do passageiro na frente tinha um rapaz todo enfaixado, enrolado mesmo, que nem mexia a cabeça, tetraplégico, né? Só o olho mexia. Eu parei e fiquei olhando aquilo. Eu fiquei parado, estava na minha frente ali, eu fiquei parado olhando aquilo, aquela cena. E de repente o pai chegou do meu lado. Bom dia, policial. Eu, bom dia. Eu sei que o senhor está pensando, mas esse menino é razão da minha vida. Ele decidiu amar. E algumas culturas matam os que nascem com defeito físico, com deficiência. Fique tranquilo, jovem, porque essa formosura aí, essa lindeza, eu também fui lindo um dia. Fica tranquilo. Isso passa. Isso passa. Mas quando você reconhece que você ama alguém, meu amor, como você está linda. Às vezes ela está tão desleixada. Eu trabalhei um tempo, acho que o Edinaldo foi comigo, não falha a memória, não sei, foi alguém. Eu fui fazer um curso de um programa chamado Amor Exigente. Você foi comigo? E esse programa, inclusive é um programa da Igreja Católica. Padre Haroldo, ali de Campinas, que é o mentor desse programa. E nesse programa, né, que a gente foi ali, lida com famílias, com pais e mães, na realidade mais as mães, que os pais quase não vão, de filhos que são drogados, ou estão presos, coisa assim. A gente vê aquelas mulheres chegando no primeiro dia, naquelas reuniões. Eu tenho um sonho muito grande de montar um grupo desse aqui, viu, irmãos? Aquelas mulheres, sabe, quando aquela mulher vai com aquela roupa que parece que ela acordou, aquele cabelo parece que faz uns 15 dias que não lava. Minha esposa me ensinou a olhar cabelo de mulher, não sabia. Como é que olha cabelo se está lavado ou não está? Agora eu sei. E eu não sabia, rapaz. Eu já sei. Principalmente se o cabelo for liso, eu percebo rapidinho. Se lavou ou não lavou o cabelo.
E aí o que aconteceu? E esse grupo de auto e mútua ajuda, chamado Amor Exigente, está no Brasil inteiro, ele trabalha com a autoestima das pessoas. Você é alguém. Porque a codependência, a dependência das drogas, essa pega na família. O familiar acaba sendo um codependente também, porque toda família sofre. Eu tenho um familiar que é viciado em crack, eu sei o que é isso, destrói a família inteira. Aquelas mulheres chegavam assim, e ali naquele grupo de auto e mútua ajuda, já na segunda reunião, na semana seguinte, ela já vinha lá com o cabelo já lavadinho, arrumadinho. Na terceira reunião já tinha um brinquinho. Depois você percebe que começa a aparecer um batom. Entende? Se você quer ver a mudança da sua esposa, pastor, essa mulher está muito relaxada, mas faz um elogio para ela. O que você tem olhado? Profetiza a bênção para essa mulher feia que você tem, mas em nome de Jesus. Deus vai fazer uma coisa maravilhosa na vida dela. Faz isso, é pela fé. Faz isso. Não é? As pessoas não podem ser descartáveis. As pessoas têm importância na nossa vida. Elas não podem apenas passar na nossa vida. Nós não podemos ter as pessoas para apenas suprir os nossos egoísmos, as nossas necessidades malucas das paixões da carne. As pessoas têm que ficar na nossa vida, fazer parte da nossa vida. Eu quero dizer para vocês que não estou falando mais nem de questão conjugal. Eu estou dizendo de pessoas. Eu sofro muito quando alguém sai de perto de mim. Eu sou muito ruim às vezes. Mas quando a pessoa sai de perto de mim, eu sofro demais. Misericórdia. Eu fico me remoendo, meu Deus. Onde é que foi que eu errei? Aí onde é que foi que eu errei? Misericórdia, né? Aí tem uma lista de 4 páginas, né? Porque se tem um cara que erra bastante, sou eu. Então, irmãos, ser reconhecido, ser amado, ser notado, todos nós queremos. Aquilo que é de melhor numa pessoa deve ser reconhecido e apreciado, não é? Às vezes é uma comida que a pessoa faz para a gente, a esposa faz, né? Você elogia, nossa, mas como está gostoso essa comida, que cheiro gostoso. Ela vai fazer outro dia com mais carinho, não é? Vai ser melhor. Não importa se o que há de melhor nessa pessoa, às vezes, não pareça ser tão significante para os outros. O maior coach, o maior líder, conseguiu achar valores e qualidades em pessoas simples, como Pedro, um pescador, e até um médico como Lucas. Estou falando de Jesus. Ele começou e conseguiu achar qualidades em pessoas simples e pessoas importantes, não é? Aliás, Lucas seguia muito Paulo pelas viagens do apóstolo Paulo, né? E uma das suas cartas, em Colossenses capítulo 4, verso 4, Paulo escrevendo aos Colossenses, né? Ele cumprimenta lá Lucas como médico amado, né? Ele escreve lá. As pessoas gostam e precisam de sentir-se amadas, importantes e queridas. Isso eleva a autoestima. Isso pode ajudar uma pessoa a fazer coisas extraordinárias, fora do ordinário, fora do combinado, fora do normal. Entende isso, irmãos? O Espírito Santo está falando com você nessa noite, amém? Amém. Como está a nossa relação? Não espere perder uma pessoa como alguém da minha família que tratou muito mal um outro alguém que eu não posso dizer. Xingava de palavrões e no dia da morte dessa pessoa, essa pessoa debruçava no caixão e gritava: "Oh pai! Oh pai!" Um escândalo terrível no caixão. Até dava vontade de ir lá arrancar o camado de lá, em cima daquele caixão, de nervoso que dava ver aquilo. Porque vinha uma revolta na gente. A vida inteira tratou aquela pessoa que nem um cachorro, que nem com cachorro se deve tratar dessa forma. E aí bate o remorso. Passe por essa vida, meu irmão, deixando marcas positivas, de que você não tem que se olhar para trás e dizer: não, eu não fiz minha parte. Não, você fez a sua parte, e foi muito bem feita. É assim que tem que ser. Em terceiro lugar, nós temos o direito de errar. As pessoas têm o direito de errar, independentemente de qualquer coisa. Você é um ser humano, e você erra. Todas as pessoas têm o direito de errar, mas nem todas se sentem que têm esse direito. Por isso que as pessoas hoje estão se martirizando, não é? Nunca se falava tanto nessa profissão de psicólogo. Nós não víamos psicólogo antigamente, não é? Mas hoje há um martírio das pessoas. Isso se torna uma necessidade básica
das pessoas procurarem ajuda. Romanos capítulo 3, verso 23 ao 26, diz que todos nós somos errados, porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus. Aquele que eu julgar que é o mais santinho aqui, irmão, sai fora, irmão. Você precisa da graça de Deus. Todos. Verso 23, todos pecaram, estão afastados da graça do Senhor Deus. Mas pela sua graça, o que é graça? É favor não merecido, é um favor não merecido de Deus por nós. A morte de Jesus na cruz do Calvário por nós, foi um favor não merecido. Mas pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos, por meio de Jesus Cristo que nos salva. Verso 25 ao verso 26, Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Verso 26, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita todos os que creem em Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23 a 26. O sentimento de errar é humano, é natural. O apóstolo Paulo escreve lá em Romanos 7,19, né? Que o bem que ele queria fazer, às vezes ele não conseguia fazer, mas justamente o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Há uma luta entre a carne e o espírito, as paixões da carne, as tendências, e se você não sabe dominar a sua carne, os seus sentimentos, você está fadado ao fracasso, em qualquer relacionamento, não é? Quer ver um exemplo como isso acontece, e deve ser trabalhado em nós? Devemos separar o erro proposital e o erro sem intenção. Devemos separar. A pessoa errou, mas será que foi proposital? Não, às vezes não foi. Até o Código Penal, vamos no próximo slide, fala sobre isso, né? Fala dos crimes culposos, que são aqueles crimes que são cometidos como negligência, imperícia ou imprudência. O que é negligência? Também conhecido como falta de cuidado, quando tem ciência de um fato. Exemplo, uma pessoa que sai para viajar com a família, sabendo que os pneus do carro estão ruins, e ali capotou o carro, não sei o que, ele cometeu um crime, lógico, homicídio, porque ele estava dirigindo, matou a família, mas ele não quis, homicídio culposo, por negligência. Imperícia, quando não estava preparado para aquilo, vai pilotar lá uma empilhadeira, a mãe manda de marcha ré também, e vira de um jeito contrário, não é? Eu não entendo empilhadeira, mas já vi. O cara não tem curso, vai lá e mexe aquela empilhadeira, atropela um cara, pronto. Homicídio culposo, mas por imperícia, não é? Ele não estava preparado para aquilo. Imprudência, deixar de observar os riscos. Por exemplo, da marcha ré, você olhar para trás, atropelou alguém também, por imprudência. Vai responder por crime, mas não vai ser preso, não é? Até na lei tem isso. E às vezes a pessoa erra, a gente quer crucificar a pessoa. Eu tinha essa dificuldade de observar isso, não é? Eu tinha essa dificuldade. Hoje, quando a pessoa erra, queima algum objeto meu, toca na tomada lá, né? Põe o freezer que é do 110 e põe no 220 e queima o freezer da igreja. Vai saber porque lá não estava lá o transformador, porque tiraram o transformador, esqueceu de levar. A pessoa que colocou lá, não tinha uma placa dizendo, não tinha. Ela não é Deus para saber, ela estava lá e tocou na tomada e queimou o freezer. Ah, queimou o freezer, não, pelo amor de Deus. Não, irmão, não foi intencional. Nós não admitimos erro das pessoas, né? E queremos que as pessoas sejam compassivas com os nossos erros. Pense na falha do outro. Existe uma intenção, às vezes existe uma intenção positiva, e acabou causando um erro, sem intenção, né? Ou seja, a pessoa querendo acertar, errou. Tem uma história que conta muito triste, até algumas músicas sertanejas, né? Que um filho pega uma palha de aço e vai limpar o carro do pai. Riscou todo o carro. E o pai deu tanto na mão do filho que teve que ser amputado as mãos, os dedos do filho, uma coisa assim. E a criancinha, segundo esse conto, eu acho que não é verdade, mas não sei, tem até a música sertaneja disso. O pai foi visitar a criança no hospital, e aí a criança fala ao pai, pode ficar tranquilo, que eu não tenho mais minha mão, então eu não vou mais riscar o seu carro, não é?
Então às vezes a pessoa erra querendo acertar. A gente está muito impaciente. Como é que tem sido essa nossa relação com respeito ao erro? Tem uma frase que é minha também: erro é tudo aquilo que não se aprende. Se você errou e aprendeu, então não foi um erro, foi um aprendizado. Aleluia. Aleluia. Se você errou e você aprendeu alguma coisa com esse seu erro, foi um aprendizado. Quantos erros em nossa vida foram aprendizados? E Deus às vezes permite algumas coisas na nossa vida para nós aprendermos. Mas é melhor aprender com o erro do outro, porque aprender com nossos próprios erros nos custa muitas vezes caro, não é? Vamos para terminar, o slide 7. Direito de pertencer. Nós temos direito de pertencer. É a última necessidade básica de uma pessoa. A necessidade que ela sente de pertencer a um lugar, a uma família, a uma empresa. Quando eu falo de família, às vezes a gente ia muito na casa abrigo, que é uma casa que cuida de crianças que estão afastados dos pais, ou foram abandonados, ou ficaram sob violência, né? E eu era presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, eu ia muito lá. Uma criancinha uma vez falou: "Você não quer ser meu pai?" Aquilo quebra o coração da gente, não é? E o nosso país, a adoção de criança é tão difícil, a burocracia é tão difícil, que às vezes aquela criança entra ali com 5, 6 anos e sai dali com 18 anos e não foi adotado por ninguém. Nós queremos pertencer a uma família, pertencer a um lugar, pertencer a uma empresa. É interessante pertencer a uma empresa. Eu fico olhando, né? Tem umas pessoas, que eu não vou citar o nome da empresa, elas saem da empresa e não tiram um crachá, vão almoçar com o crachá da empresa, né? Tem um orgulho de pertencer àquela empresa. Eu fico olhando aquilo, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso. Eu acho que você está vendendo o teu tempo para aquela empresa, nada mais que isso. É isso que é o capitalismo. Mas a ponto de sair com aquele crachá para almoçar, para dizer que eu faço parte daquela empresa, meu irmão, menos, né? Menos. Nós estamos valorizando às vezes o que não tem muito valor, e deixando de valorizar aquilo que realmente tem valor, né? Então, é uma necessidade básica. O jovem precisa mostrar ao seu discípulo, aquele que está chegando na igreja, que ele consegue pertencer a ambientes, trazer esse jovem a pertencer a ambientes da igreja, e ter esse posicionamento em relação a fatos e assuntos da igreja. Conviva, não é? Se queremos crescer, precisamos entender essas 4 necessidades do ser humano, não é? Pertencer à igreja do Senhor Jesus. Eu pertenço à igreja do Senhor Jesus na terra e sirvo a Ele aqui na Igreja Batista Renovada. Entende? Precisa fazer isso com as pessoas. As pessoas precisam ser acolhidas. As pessoas precisam ser ouvidas. E jovens, só terá um grande número de jovens aqui nessa igreja se vocês fizerem isso, não é? Eu sei que a vida nos leva a ter uma disputa, e às vezes a mulher era muito concorrente uma da outra também, né? A gente vai em algum lugar, eu fico observando, eu sou muito observador. Eu ganhei 30 anos da minha vida, meu salário, para olhar a vida dos outros, era da minha profissão. Eu sou muito observador. Eu vejo que a mulher passa, a outra passa, dá uma olhadinha assim embaixo no vestido dela, na roupa que está usando, né? E depois eu só queria saber o que ela pensou naquela hora. Isso só Deus sabe, o que ela pensou. Essas coisas são ruins para as relações interpessoais, num grupo de pessoas, a pertencer a um lugar, não é? Não importa quem ela é, olhe para ela enquanto pessoa, enquanto alguém que Jesus morreu por ela. E não foi você que fez esse sacrifício. Esse sacrifício foi feito por Jesus, e dinheiro nenhum no mundo seu conseguiria pagar esse sacrifício. Saia, jovens que namoram na igreja, em nome de Jesus, saiam dessa relação de solidão a dois. Vocês não dão chance nem na hora do culto, fica se cutucando na hora de culto, fazendo afago na hora do culto. Que bom que fosse assim a vida inteira. E depois casa, é um lá na ponta da igreja, lá no final, está aqui na frente, né? Pare com isso, tem uma relação sólida, inteligente, racional. A bestialidade Deus não gosta. Deus gosta de ser inteligente, porque Ele é o dono da ciência. Todo ser, toda ciência, tudo o que você acha que come sabe, vem de um ser pensante. Que Davi, quando escreve o Salmo,
Ele fala assim: ó Deus, quem foi o teu conselheiro? Quem é que te ensinou isso? Porque tal ciência para mim é tão maravilhosíssima, é tão alta que eu não consigo alcançar. Ele é o dono de toda a ciência, aleluia, não é? Dono de todo o saber. Vamos ser um pouco mais inteligentes nas nossas relações, que Deus vai nos abençoar. Amém, queridos? Se coloque de pé.